Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson, sejam todos bem-vindos ao canal Leia Você Também. É um prazer ter você aqui. Sempre uma dica de leitura, hoje uma dica bem legal que é Corações Sujos do Fernando Moraes, que é um livro documental, é um livro que traz uma história real que aconteceu aqui na nossa região, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Tupã, e essa história incrível aconteceu aqui na nossa região. Essa história chega a ser surreal e que tomou proporções nacionais e até internacionais. Do que se trata Corações Sujos? A nossa região, na década de 40, ela tinha uma grande concentração de imigrantes japoneses. Muitos desses que vieram para o Brasil acabaram se instalando aqui na nossa região. Tanto que, se você pegar na época a cidade de Bastos, que é aqui ao lado, dos 9 mil habitantes, 7 mil eram imigrantes japoneses. E em 1946 a Segunda Guerra já havia terminado, o Japão havia perdido a guerra, né? O Japão, que fazia parte do eixo, juntamente com a Alemanha e com a Itália, haviam perdido a guerra. Só que os japoneses que aqui moravam não acreditavam na derrota do Japão. Eles eram totalmente contrários a essa tese. Eles alegavam que o Japão, em mais de 2.600 anos, nunca havia sido derrotado e não seria derrotado dessa vez, visto que seu imperador era um ser divino, né? Não era um humano normal, era um ser, um deus, na verdade. Então era impossível o Japão perder. Se caso acontecesse isso, com certeza todo o povo japonês iria cometer aí o suicídio devido à vergonha. Então eram proibidas várias manifestações ainda, né? Ainda era proibido, com bandeiras do eixo, ou qualquer país que pertencesse ao eixo. E a história começa em 1º de janeiro de 46, quando em uma chácara estava tendo uma festa de imigrantes japoneses e havia uma bandeira do Japão hasteada, e o cabo da força pública foi no local e tirou essa bandeira e limpou a sua bota com a bandeira do Japão. Isso causou uma revolta entre os japoneses, que foram até a delegacia depois para tentar matar esse cabo aí pela desonra. E a partir daí a história se inicia, porque os japoneses que foram ao local, esses 7 aqui da capa, os 7, conhecido como os 7 heróis, eles acabam ficando com muito mais raiva de um japonês que estava no local, de um outro imigrante que estava junto com a polícia, trabalhando como tradutor, visto que eles não falavam português, e eles o chamaram de Coração Sujo, que é o título do livro, né? Coração Sujo seriam os derrotistas, os que são traidores da pátria, os que acreditavam que o Japão havia perdido realmente a Segunda Guerra Mundial. A partir daí, esse sentimento foi criado a Shindo Himei, desculpa se a pronúncia estiver errada, a Shindo Himei, criada pelo Coronel Kikawa. Coronel Kikawa, que ele era do Exército Imperial Japonês e tinha uma autopatente, só que você vê como funcionava, né, a honra deles. Ele começou a ter problemas na vista, ele pediu baixa do Exército Imperial, porque ele considerava que qualquer japonês para fazer parte do exército teria que ser perfeito, né? Não poderia ter nenhum problema de saúde, nada. Então, devido a essa vergonha de ter um problema de visão, ele pediu baixa e, devido à dificuldade da guerra, ele acabou viajando para o Brasil, né? E aqui se instalou. Ele foi um dos cabeças aí da Shindo Himei. A Shindo Himei era uma organização, uma seita, na verdade, feita para para caçar e matar esses imigrantes japoneses derrotistas, né, os corações sujos, esses que acreditavam realmente na derrota do Japão. E a partir daí começou uma caçada por todo o estado de São Paulo, onde mais de 23 japoneses foram mortos e mais de uma centena ficaram feridas aí em vários atentados. Um dos pontos aí, eles eram os japoneses que faziam parte da Shindo Himei eram pessoas pobres, sabe, agricultores, não tinham muita instrução e eram amadores. Então eles acabaram matando pessoas que não eram os alvos originais e acabaram ferindo muitas pessoas que não tinham nada a ver com a situação. É importante lembrar que 80% da colônia japonesa no Brasil na época não acreditava na derrota do Japão. Então eles eram financiados por várias pessoas aí das colônias. É uma história bem interessante, tomou proporções aí internacionais, em que vários japoneses acabaram sendo condenados, alguns foram presos, outros foram deportados, e que ocorreu aqui na nossa região de Tupã. Inclusive, se você acessar o YouTube, tem lá o filme Corações Sujos, que é uma adaptação feita com base na história desse livro.
que eu recomendo muito, é muito legal. E esse livro aqui traz também várias imagens, né? Olha aqui o Coronel Kikawa, várias fotos, registros da época, jornais. É bem legal, eu recomendo você conhecer. Você encontra baratinho aí em sites como a Amazon. Vou mostrar mais algumas fotos. Deixa eu ver aqui. Aqui é uma foto interessante, que é o fundador de Tupã, Souza Leão, juntamente aí com o seu braço direito, que era japonês, né, seu contador. Cara, é uma história bem interessante que vale muito a pena conhecer. Essa é a nossa dica de hoje, Corações Sujos, de Fernando Moraes. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!